Muito bom dia, meus queridos irmãos, e a paz de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Deus proverá, o nosso Deus proverá, no início desta semana, que sejamos realmente abençoados por Deus. Hoje, nós vamos ler aqui na Palavra de Deus e vamos falar sobre um assunto muitíssimo importante que Deus quer que nós cresçamos, que nós venhamos amadurecer. Sobre o que Deus quer nos falar nesta manhã? Atos, capítulo de número 28. E o contexto aqui, o apóstolo Paulo, naquela embarcação, onde o navio vai a pique, perdem as cargas, e o navio se rompe, bate contra o rochedo, e ele e os demais prisioneiros, mais de 200 deles, são lançados ao mar e começam a nadar até chegar em terra seca. E eles chegaram numa ilha por nome Malta. E quando lá chegaram, aqueles nativos os receberam até bem e fizeram então uma fogueira para que eles viessem se aquecer naquela noite fria. E eis que de repente agora Paulo, mexendo ali nos gravetos, até mesmo para ampliar o fogo, sai dali uma víbora, enrola no seu braço e provavelmente lhe deu uma picada. E é exatamente esse o contexto que nós vamos ler o texto bíblico. Atos 28, verso de número 4. Quando os habitantes da ilha viram a serpente pendurada na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é um assassino, pois embora salvo do mar, a justiça de Deus não o deixa viver. Mas ele, sacudindo a serpente no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperaram que Paulo viessem a inchar ou a cair morto de repente. E tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal acontecia, mudaram de opinião e começaram a dizer que ele era um deus. Coisa interessante o que acontece aqui. Uma hora julgam que Paulo é um assassino, porque havia sido mordido pela serpente e agora estava pagando alguma coisa à justiça divina. Como ele não morreu, agora ele deixa de ser um assassino e passa a ser, para eles, uma espécie de um deus. Queremos conversar com o querido, com o irmão, nesta manhã, sobre algo assim, muito do nosso dia a dia. Algo que acontece muitas vezes comigo e com você, impressionante, como nós temos a facilidade de julgar pessoas à primeira vista, aquilo que está aos nossos olhos. Fazemos uma interpretação daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, daquilo que sentimos, e, via de regra, nós estamos enganados. Hoje, nós devemos pensar um pouquinho no sentido de não tirar conclusões precipitadas. Repito, não tirar conclusões precipitadas a respeito de ninguém. É um exercício que Deus quer que nós façamos, porque o julgamento pré-concebido, ele tem sido causa de muito mal-estar, de muitas inimizades, de rompimento de muitas alianças. Ele tem trazido um dano muito grande às pessoas, antes mesmo do fato acontecer, antes mesmo delas se conhecer, e principalmente num ambiente entre filhos de Deus, entre cristãos.
servos do Senhor. O exercício é: não devemos tirar conclusões precipitadas. Existe uma história muito interessante de uma menina que estava com 2 maçãs nas mãos. De repente chega sua mãe e diz: filha, dá uma dessas maçãs para mim. E ela começa agora a pensar, olha para a direita, depois olha para a esquerda, e num ato instintivo ela coloca uma maçã na boca e morde. Depois pega a outra, coloca na boca e morde. A sua mãe ficou espantada com aquele gesto da filha, até mesmo porque o interpretava de uma forma egoísta. E quando estava preparada para dar uma reprimenda, a menina disse: mãe, fica com esta aqui, porque ela é mais doce. Olha, decisão precipitada. Na cabeça da mãe, a filha estava fazendo outra coisa completamente diferente daquilo que estava planejado para ser feito. Imaginou uma situação egoísta da filha, mas na verdade a filha estava pensando o melhor possível, passar para sua mãe a maçã mais doce. E via de regra nós somos assim também. Nós avaliamos quando vemos alguém, o biotipo de alguém, muitas vezes o olhar de alguém. Nós tiramos conclusões precipitadas. A fala de alguém. Às vezes nós estamos passando e as pessoas estão conversando, nós ouvimos uma palavra ou outra e dali pronto, o mundo acabou. Porque nós já tiramos as nossas conclusões pelo aquele pequeno trecho da conversa que acabamos de ouvir. Outras vezes acontece de pessoas não nos dizerem algo e então dali tiramos uma conclusão porque a pessoa não nos disse. Mas ao contrário também, a pessoa veio e nos disse algo e pelo fato de ter nos dito algo, nós tiramos a conclusão porque ela disse. Ela só me disse isso por isso e por isso, por isso. Ou então, ela só não me disse isso por isso e por isso e por aquilo. Por que nós seres humanos somos assim? Somos assim. Assim a vida se torna tão mais difícil de ser vivida, tão mais complexo. Então, a palavra de ordem é não tirar conclusão. A gente corre o risco de fazer de um Deus, um assassino. E de um assassino, um Deus. Porque a verdade, ela pode estar tanto de um lado quanto o outro. Mas o que nós devemos realmente nos esforçar é para que nós jamais venhamos tirar conclusões precipitadas a respeito de quem quer que seja. É fácil? Não, não é, mas é um exercício. E a dica que fica é: se você tem dúvida a respeito do que ouviu, de uma interpretação que foi falada, ou de algo que veio até você, antes de você tirar a sua conclusão precipitada, vá até esta pessoa e pergunte. Escute, isso que aconteceu é assim, assim e assim mesmo? Ou não é isso que eu ouvi? Pode acreditar, na grande maioria das vezes, você vai se surpreender, porque realmente as coisas não são como são quando nós passamos pelo crivo de uma decisão precipitada. Por isso que o nome já diz, precipitada. O segredo é nós termos certeza. E mesmo quando temos certeza, devemos agir com amor e com benevolência. Agora, na dúvida,
não julgue. Na dúvida, não questione. Na dúvida, não tire decisão precipitada. Já imaginou se Deus tirasse decisões precipitadas ao nosso respeito, assim como nós tiramos muitas vezes com relação ao nosso próximo? Nós estaríamos realmente perdidos. Mas Deus não faz assim. E por não fazer assim, Ele nos ensina que é melhor também nós não fazermos. Ô, gente, vamos tentar, na política da boa vizinhança, tentar fazer o máximo para vivermos melhor possível, porque a vida por si só já tem se tornado um desafio muito grande. Está muito complicado. E nós realmente precisamos uns dos outros. Nós precisamos fazer um pacto de boa conduta, um pacto de bem-estar. Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. E assim nós vamos seguir dia após dia, tentando nos tornar seres humanos melhores do que somos. Esse é o alvo de Deus para nós. Deve ser o nosso alvo. Você fazendo sua parte, eu fazendo a minha parte, e Deus nos ajudando a fazer aquilo que é o propósito dele em nossas vidas. Então, não tire conclusões precipitadas. E no mais, tenha um excelente dia. Deus proverá.